Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 28 de janeiro de 2025. Nós estamos no primeiro trimestre desse ano, estudando sobre o seguinte tema: em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Lição 5, Jesus é Deus. Para nossa meditação desta terça-feira, a leitura indicada está em Isaías, capítulo 9, versículo 6, e para ela foi dado o título A Deidade Absoluta do Messias, segundo o profeta. Está escrito assim na palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Meus amados irmãos, continuando aí a nossa meditação sobre a lição de que Jesus é Deus, né? Ontem eu mencionei o livro Mais que um Carpinteiro, né? Eu gostaria de começar essa meditação de hoje falando do assunto principal ali naquele livro, porque o Josh McDowell, o autor, vai, em síntese, né, dizer que não tem como não concluir, olhando para as evidências bíblicas internas e externas, não tem como concluir algo diferente de que Jesus é Deus. Tá certo? Por quê? Porque Jesus afirma que é Deus. Quando a gente lê o Evangelho, a gente vê afirmações de Jesus como sendo Deus. Então, diante de uma afirmação de Jesus assim, né, o autor do livro Mais que um Carpinteiro propõe que se pergunte para uma pessoa incrédula o seguinte: bom, Jesus afirmou que é Deus, certo? Jesus é mentiroso? Jesus é louco? Ou Jesus é Deus? E aí, então, o objetivo é levar a pessoa a refletir sobre isso. Então se pergunta, Jesus, depois que, ao afirmar, quando nós verificamos que Jesus afirmou que é Deus, nós perguntamos, Jesus é mentiroso? Bom, e aí, claro, estamos aqui pressupondo que quem vai pensar sobre isso, vai refletir, é uma pessoa intelectualmente honesta, certo? Uma pessoa com honestidade intelectual. Bom, uma pessoa com honestidade intelectual vai pensar, bom, é muito difícil que uma pessoa mentirosa, né, obtenha tantos seguidores, tantos discípulos que são capazes de dar a própria vida por essa pessoa, né, e essa pessoa seja mentirosa. Ou seja, muito dificilmente alguém mentiroso vai reunir uma multidão de discípulos ao longo aí de já quase 2000 anos. Muito dificilmente, talvez até impossível, né, um mentiroso contumaz, né, vai ter pessoas dispostas a dar a própria vida por esse mentiroso aí. Né? Também um mentiroso assim não vai conseguir obter credibilidade nas nações, ou seja, leis não seriam criadas, né? Não seriam criadas em várias nações, leis essas baseadas em princípios de uma pessoa mentirosa. No entanto, quando se verifica aí as nações,
Nós vemos aí leis que só foram estabelecidas a partir do Novo Testamento, né? Provando, portanto, que então não dá para entender que Jesus é mentiroso. Logo, se uma pessoa for honesta intelectualmente, ela vai descartar a tese de que Jesus é mentiroso. A segunda alternativa é que Jesus é louco, porque ele afirmou que é Deus. Então, se ele afirmou que é Deus, mas ele não é Deus, achando que é, então ele é louco. Bom, uma pessoa, se ela pensar direitinho, ela vai verificar também que não há como um louco, ter afirmado, ter ensinado tantas coisas maravilhosas que mudaram a vida de milhares de outras pessoas, né? Um louco não seria capaz de trazer ensinamentos tão profundos como aqueles que encontramos nos ensinamentos de Jesus. Um louco não seria capaz de operar os milagres que operou, né? Que Jesus operou dessa maneira. Um louco não seria capaz de formular raciocínios, né? de ter alguém que escrevesse os seus pensamentos, escrevesse as suas ideias. Um louco não teria isso aí. Portanto, essa mesma pessoa é capaz de entender que Jesus, portanto, não pode ser um louco. Então, Jesus falou que é Deus. Sabendo que não é Deus, então ele é mentiroso. Então nós já vimos que Jesus não é mentiroso. Jesus afirmou que é Deus, achando que é Deus, mas não sendo, então Jesus é louco. E a pessoa consegue chegar à conclusão de que Jesus não é louco. Logo, só vai sobrar a terceira alternativa, de que Jesus, ao afirmar que é Deus, sabendo que é Deus e sendo Deus, então Jesus é Deus mesmo. Logo, tudo que está na Bíblia, tudo que Jesus fez e declarou é verdade. Portanto, não há como fugir do que está exposto no Evangelho, depois de entender que Jesus realmente é Deus. E aí só resta para a pessoa, depois de concluir isso, só resta crer e, portanto, se entregar a Jesus, porque Jesus é Deus, né? E é isso que o salmista, ou melhor, é isso que o profeta Isaías, quase 700 anos antes de Jesus nascer como homem, né? Quase esse tempo, o profeta Isaías vai dizer que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e vai afirmar aqui coisas maravilhosas a respeito do Messias. Tanto é verdade que o profeta Isaías, né, o livro de Isaías, é apelidado como o Evangelho do Antigo Testamento, devido a tantas afirmações que ele faz a respeito do Messias, a respeito de Jesus, né? Um exemplo é esse aqui, de Isaías 9:6. Outro exemplo é Isaías 7:14, né? Quando fala que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Como outras passagens várias, principalmente a partir do capítulo 40. Mas também poderia se destacar especialmente o capítulo 53, né? Então, o livro de Isaías é um livro que fala muito, que é o livro, talvez o que mais fala, mais fala do Messias no Antigo Testamento, né? Não é à toa que os escritores do Novo Testamento, seja nos evangelhos ou nas cartas, por exemplo, fazem diversas citações a respeito do livro de Isaías, provando ou deixando evidente que
que Isaías é um profeta messiânico, né? E que o apelido de que o livro de Isaías é o evangelho do Antigo Testamento é realmente coerente. E o profeta afirma bem claramente, né? Chama Jesus de Deus forte. De Deus forte. Portanto, não há como duvidar dessa verdade sublime de que Jesus é Deus. Jesus é eterno. E por isso ele é digno de ser adorado. Que nós sejamos instrumentos de Deus na próxima aula para ensinar nossos alunos, né, que Jesus é Deus, ou reforçar essa doutrina para aqueles que já sabem. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.